Olá! Quando aprendemos a respeito do milagre que Jesus operou na vida de um homem cego de nascença, registrado em João capítulo 9, nós nos lembramos que Deus é o Deus que surpreende. E assim como ele surpreendeu não apenas aquele homem, mas também a todos os que estavam ao seu redor, seus discípulos, os religiosos da sua época, os judeus, os fariseus, os escribas, todos ficaram perplexos com aquela obra realizada pelo Senhor Jesus. Da mesma forma como Deus surpreendeu a todos no passado, Ele ainda hoje é poderoso para nos surpreender com a sua graça, nos surpreender fazendo coisas que jamais poderíamos pensar, jamais poderíamos imaginar. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas e muitas vezes nós não vamos conseguir ter a menor ideia do que Deus fará, de como Deus resolverá, como Deus agirá, como Deus fará para resolver um problema, resolver uma situação. E muitas vezes Deus poderá usar situações inéditas. Havia uma profecia no Antigo Testamento de que o Messias, quando viesse ao mundo, ele abriria os olhos aos cegos. Só que neste caso aqui, Jesus não abriu o olho de qualquer cego. Ele abriu o olho de um cego de nascença. Alguém que nunca tinha visto a luz do sol. Nunca. Eu tenho certeza que não passava na cabeça daquele homem conseguir enxergar algum dia. Ele vivia da mendicância, ele vivia na sarjeta, vivia pedindo esmolas, porque não tinha mais esperança de em algum dia na sua vida poder ver a luz do sol. Mas Jesus o encontrou e Jesus restaurou a sua visão, que estava enferma, que estava doente. Aquele homem disse, nunca poderíamos imaginar, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Certo médico afirmou que uma pessoa que perdeu a visão, por exemplo, tendo enxergado anteriormente, ou seja, ele voltou a ver, tem a capacidade de decodificar imagens no cérebro. O cérebro consegue reconhecer o estímulo visual. Mas alguém que é cego de nascença não desenvolveu essa capacidade de decodificar imagens com o seu cérebro. Sendo assim, por mais que seja curada essa pessoa no seu olho, ela teria de ter uma cura também no seu cérebro, para que o cérebro pudesse entender a imagem. Observe que a situação é muito mais complicada e mais difícil. Jesus fez algo inédito, algo que ninguém poderia prever, ninguém poderia imaginar. Da mesma forma, ele ainda hoje é capaz de nos surpreender com a sua graça, com o seu amor, fazendo coisas que a gente jamais poderia pensar, jamais poderia imaginar. Isso me faz lembrar do meu saudoso pai. Quantas vezes conversei com ele, ainda criança, adolescente, jovem, compartilhando minhas angústias, minhas dificuldades. E o meu pai sempre saía como algo surpreendente. Sempre vinha com uma ideia, sempre vinha com uma estratégia, sempre vinha com alguma coisa que me surpreendia de forma extraordinária. Deus é assim. Creia nesse Deus que surpreende, nesse Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Creia no Deus que surpreende. E que Deus, para tanto, o ajude e abençoe hoje e sempre. Amém.